Capítulo 31. Hannah, a acompanhante. Durante a cerimônia, fiquei sentada sozinha, espremida em um banco com alguns primos de Jules. Charlie tinha um assento reservado na frente, por ser padrinho. Houve um momento esquisito quando Jules caminhou até o altar. Ela estava com uma expressão que eu nunca tinha visto. Parecia quase amedrontada, os olhos arregalados, a boca contraída. Eu me perguntei se mais alguém tinha notado, ou até mesmo se eu imaginara aquilo, porque, quando chegou no altar e cumprimentou o noivo, ela já estava sorridente, a noiva radiante que todos esperavam ver. À minha volta só se ouvia suspiros, sussurros sobre como eles ficavam maravilhosos juntos. A cerimônia toda vem correndo de forma muito tranquila desde então. Sequer gaguejaram nos votos, como em alguns casamentos aos quais já fui. Os dois falam as palavras em alto e bom som, enquanto todos nós observamos em silêncio. O único som concorrendo com ele é o assobio do vento entre as pedras. Mas, no fundo, não estou olhando para Jules e Will. Estou tentando dar uma espiada em Charlie, lá na frente. Quero ver a expressão dele, quando Jules disser aceito. Mas é impossível, só consigo ver sua nuca, os ombros. Repreendo a mim mesma mentalmente. O que eu imaginava ver? Que prova estou procurando? E de repente tudo terminou. As pessoas se levantam ao meu redor em uma súbita explosão de barulho, todos rindo e conversando. A mesma mulher que cantou enquanto Jules entrava na capela, também canta enquanto saímos, as notas do violino ao fundo. As palavras são todas em gaélico, e sua voz alta, límpida, etérea, ecoa com uma atmosfera de mistério entre as paredes em ruínas. Sigo a trilha de convidados no lado de fora, desviando dos gigantescos arranjos florais. Grandes ramos de folhagens e flores, silvestres coloridas, que suponho serem muito chiques e acertadas para o entorno dramático. Penso no nosso casamento, e em como Karen, uma amiga da minha mãe, nos deu um desconto para comprarmos as flores. Tudo em tons pastel antigo. Mas eu não podia reclamar, nós nunca poderíamos pagar um florista. Imagino como deve ser ter dinheiro para fazer exatamente o que se quer. Os outros convidados são todos muito prósperos, bem vestidos. Quando olhei em volta para o resto da congregação na capela, percebi que ninguém mais aqui está usando um fascinator. Talvez não esteja na moda. Todas as outras mulheres parecem usar chapéus caros, daqueles que provavelmente vêm em uma caixa própria feita sob medida. A sensação é de que estou de volta ao dia em que Alice e eu, não tendo percebido que se tratava do dia de usar roupa casual na escola, fomos de uniforme. Lembro-me de me sentar na assembleia escolar e desejar entrar em combustão espontânea, para não ter que passar o dia atraindo todos os olhares. Foram distribuídas pétalas de rosas secas para jogarmos em Will e Jules quando eles saíssem da capela. Mas o vento está tão forte que assopra rapidamente para longe. Não vejo uma única pétala chegar nos recém-casados. São todas carregadas em uma grande nuvem, em direção ao mar. Charlie sempre me diz que sou supersticiosa demais, mas, no lugar de Jules, eu não gostaria disso. Os noivos e o grupo de padrinhos e parentes saem para a sessão de fotos, enquanto os convidados se encaminham para o lado de fora da tenda, onde há um bar. Preciso de alguma coisa que me dê coragem, percebo. Vou até lá com cuidado pela grama, meus saltos afundando a cada 2 passos. 2 barmen estão anotando os pedidos, agitando coqueteleiras. Peço um gin tonica, que vem com um grande galho de alecrim dentro. Converso um pouco com os barmen, porque eles são os rostos mais amigáveis da multidão. São jovens locais, de férias da faculdade, Ein e Sean. Normalmente a gente trabalha no grande hotel na cidade, conta Sean. Pertencia à família Guinness. Um castelo grande no lago. É lá que em geral as pessoas querem se casar. Nunca ouvi falar de um casamento aqui, além dos de antigamente. Já ouviu falar que esta ilha é mal assombrada? É verdade. Owen se inclina para e frente, a Buxendo of Oz. Minha avó conta umas histórias bem assustadoras. Os corpos nas turfas, acrescenta Sean. Ninguém sabe com certeza como as pessoas morreram, mas acham que foram cortadas em pedaços pelos vikings. Não foram enterradas em solo santificado, então todo mundo diz que são almas inquietas. Eu sei que provavelmente só estão querendo zoar com a minha cara, mas mesmo assim, sinto uma pontada de inquietação. E existem boatos de que foi por isso que os moradores abandonaram o lugar, dizem. Porque as vozes no pântano ficaram altas demais. Ele sorri para Sean, depois para mim. Se quer saber, não tenho nenhuma vontade de ficar aqui hoje depois de escurecer. É a Ilha dos Fantasmas. Com licença, fala irritado, um homem de óculos escuros aviador e paletó de tweed atrás de mim. Isso tudo parece muito interessante, mas se importa de me preparar um old fashioned? Tomo isso como um sinal para deixá-los trabalhar em paz. Resolvo dar uma espiada na tenda, na entrada iluminada pelas tochas. No interior há um aroma floral delicioso das inúmeras velas que devem ter custado bem caro. E, ainda assim, não me orgulho de ficar satisfeita com isso. Definitivamente resta um cheiro de lona úmida. Afinal de contas, não deixa de ser uma grande tenda. Mas que tenda? Tendas, no plural na verdade. Uma delas, menor, em uma das extremidades, teve o chão forrado com um piso de vinil para a pista de dança e um palco montado para uma banda. Na outra extremidade, há uma tenda contendo outro bar. Meu Deus! Por que ter um bar no seu casamento, quando se pode ter 2?
Na tenda principal, garçons de camisa branca se deslocam com a graça de bailarinos, ajeitando garfos e lustrando taças. No meio de tudo, em um suporte prateado, está um bolo imenso. É tão lindo que me deixa triste pensar que mais tarde Julie e Will vão enfiar uma faca nele. Não consigo nem começar a estimar o valor de um bolo desses. Provavelmente, custou o meu casamento com Charlie inteiro. Saio da tenda novamente e fico arrepiada com uma rajada de vento. A ventania definitivamente está aumentando. Em alto mar, as ondas estão com uma considerável crista branca. Olho a multidão. Todas as pessoas que conheço neste casamento estão no grupo dos noivos. Se eu não me munir de coragem, vou ficar aqui parada sozinha até Charlie voltar, e assim que ele terminar com as fotos, acho que vai direto para as tarefas de mestre de cerimônias. Então tomo um grande gole do meu gin e vou até o primeiro grupo que vejo. As pessoas são gentis, mas percebo que formam um grupo de amigos, pondo a conversa em dia, e não me encaixo ali. Fico parada e beberico meu drink, tentando não espetar meu olho com o alecrim. Como todos os outros tomando gin tônica estão conseguindo. Talvez ensinem isso no colégio particular, como beber coquetéis com decorações rebuscadas. Porque todos aqui, sem sombra de dúvidas, estudaram em alguma escola chique. Você sabe qual a hashtag? Pergunta uma mulher. Sabe do casamento? Procurei no convite, mas não achei. Não sei se tem hashtag, responde a amiga. De qualquer forma, o sinal aqui é tão ruim que você não vai conseguir postar nada. Talvez seja por isso que escolheram este lugar para o casamento, diz a primeira, com ar de entendida. Sabe, por causa do Will. É bem misterioso, acrescenta a outra mulher. Tenho que admitir que eu estava esperando a Itália. Perto de um dos lagos, talvez. Acho que está na moda, não é? Mas a Jules é do tipo que lança moda, uma terceira mulher entra na conversa. Talvez esta seja a novidade. Uma forte rajada de vento quase faz seu chapéu voar, e ela o segura com a mão firme. Casamentos em ilhas abandonadas no meio do nada. É bem romântico, não é? Toda essa natureza rústica e a glória dos lugares em ruínas. Lembra aquele poeta irlandês? Keats. Yeats, Querida. As mulheres têm o bronzeado forte e genuíno de férias nas ilhas gregas. Acabo confirmando, porque elas começam a conversar sobre isso em seguida, comparando os benefícios de Hidra em relação a Creta. Nossa, diz uma delas, por que alguém viajaria de classe econômica com os filhos? Sabe, é querer começar as férias com o pé esquerdo. Eu me pergunto o que elas diriam se eu entrasse na conversa e começasse a debater os benefícios de um camping em New Forest em relação a outro. Particularmente, acho que tudo se resume a qual tem o melhor banheiro químico, eu diria, no mesmo tom que elas estão usando para comparar qual restaurante à beira-mar tem a melhor vista. Vou ter que contar essa para Charlie mais tarde. Se bem que, como ficou comprovado ontem à noite, Charlie sempre fica um pouco engraçado perto de gente rica, um pouco inseguro e na defensiva. O sujeito à minha direita se vira para mim. Ele tem cara de estudante que cresceu além da conta, bochechas muito redondas, rosadas e brancas, contrastando com belas entradas na cabeça. Então diz ele. Hannah não é? Noiva ou noivo? Fico tão aliviada que alguém realmente resolveu falar comigo que eu poderia beijá-lo. É, noiva. Noivo, eu. Estudei com aquele desgraçado. Ele estende a mão, eu a aperto. Sinto como se tivesse entrado em seu escritório para uma entrevista. E de onde você conhece a Júlia? Ah! Sou casada com o Charlie. Amigo de Jules. Ele é um dos padrinhos. E de onde é esse sotaque? Manchester. Bem, da periferia. Apesar de eu sempre achar que perdi grande parte do sotaque, tendo morado no sul por tanto tempo. Torce para o United? Sabe, fui a um jogo enquanto estava em uma viagem de trabalho alguns anos atrás. Partida ok. Contra Southampton, Echo. 2-1, 1-0. Não foi empate, o que teria sido chato para cacete. Mas a comida era pavorosa. Uma merda. Ah! Bem, meu pai torce. Mas ele se vira para o outro lado, já entediado, e começa a conversar com o sujeito perto dele. Então me apresento a um casal mais velho, principalmente porque eles não parecem estar conversando com mais ninguém. Sou o pai do noivo, responde o homem. Que coisa estranha de se dizer. Porque não apenas, sou o pai do Will. Ele aponta para a mulher ao lado com os dedos compridos. E essa é minha esposa. Olá, diz ela, e olha para os pés. O senhor deve estar muito orgulhoso, digo. Orgulhoso? Ele franze a testa, me fitando com uma expressão inquiridora. É um homem alto, nada curvado, então me vejo esticando ligeiramente o pescoço para olhar para ele. E talvez seja o formato comprido e adunco do nariz, mas sinto como se ele estivesse me olhando de cima. Estou consciente de um ligeiro aperto no estômago, bem parecido com a sensação de levar uma bronca de um professor na escola. Bem sim, digo, nervosa. Não achei que teria que me explicar. Principalmente por causa do casamento, acho, mas também pelo sobreviva à noite. Ele pensa a respeito. Mas não é uma profissão, não é? Bem, acho que não no sentido tradicional. Ele nem sempre foi o melhor aluno. Teve algumas dificuldades, sabe? Mas é um garoto inteligente no geral. Conseguiu entrar em uma ótima universidade. Poderia ter seguido carreira na política ou no direito.
Talvez não no nível mais alto, mas em uma posição respeitável. Meu Deus! Lembrei que o pai de Will é diretor de colégio. No momento ele soa como se estivesse falando de um garoto qualquer, não do próprio filho. Nunca achei que sentiria pena de Will, que parece ter tudo aos seus pés, mas, neste momento, acho que sinto. Você tem filhos? Pergunta ele. Algum menino? Sim, bem, ele. Você deveria considerar a Trevelyan's. Sei que nossos métodos podem ser considerados um pouco severos por algumas pessoas, mas formaram grandes homens a partir de uma matéria-prima pouco promissora. A ideia de deixar bem nas garras desse homem profundamente frio me enche de pavor. Quero dizer a ele que, mesmo que eu pudesse pagar e mesmo que bem estivesse perto de entrar no ensino médio, de maneira alguma eu mandaria meu filho para um lugar dirigido por ele. Mas sorrio educadamente e peço licença. Se os pais de Will estão aqui, os padrinhos dos noivos devem ter voltado da sessão de fotos. E, se voltaram, por que Charlie não veio me procurar? Vasculho a multidão, finalmente avistando-o em um grande grupo com o restante dos padrinhos e diversos outros homens. Sinto uma pontada de raiva e vou até lá o mais rápido que meus saltos permitem. Charlie, digo, tentando não soar mandona. Meu Deus, parece que você sumiu há horas. Eu tive a conversa mais estranha. Oi, diz ele, um pouco distraído. Pela olhadela rápida que me dá, e talvez alguma outra mudança sutil em suas feições, sei que já bebeu um pouco. Tenho uma taça cheia de champanhe em uma das mãos, mas duvido que seja a primeira. Relembro a mim mesma de que ele está sempre no controle, que conhece seus limites. É adulto. Ah, diz ele. Aliás, você provavelmente pode tirar essa coisa da cabeça agora. Ele quer dizer o fascinator. Sinto minhas bochechas quentes quando removo o enfeite. Ele está com vergonha de mim? Um dos homens com quem Charlie está conversando dá um passo à frente e o segura pelo ombro. É a sua esposa, Charlie? Sam, responde Charlie. Rory, está é minha mulher, Hannah. Hannah, esse é o Rory. Ele estava na despedida de solteiro. Prazer em conhecer Hannah, diz Rory, com os dentes reluzentes. Tão charmosos, esses garotos de escola particular. Penso nos amigos do noivo do lado de fora da capela. Posso oferecer um programa? Gostaria de algumas pétalas de rosa? Todos com cara de bonzinhos. Mas vi como ficaram na noite passada. Eu não confiaria um fio do meu cabelo a nenhum deles. Hannah, diz Rory, acho que preciso me desculpar pelo estado em que devolvemos seu menino depois da despedida de solteiro. Mas foi tudo brincadeira, não foi, Charlie, amigão? O último a chegar, e tudo aquilo. Não sei o que ele quer dizer, exatamente. Fica observando Charlie. E vejo quando a transformação acontece no rosto do meu marido. A rigidez de seus traços, os lábios desaparecendo em uma linha tensa, até ficar exatamente com a mesma expressão de quando o peguei no aeroporto depois daquele fim de semana. O que vocês realmente aprontaram? Pergunto a Rory, mantendo o tom de gracejo. Charlie não vai me contar de jeito nenhum. Rory fica aliviado. Bom menino, diz ele, batendo no ombro de Charlie de novo. O que acontece na despedida de solteiro, fica na despedida de solteiro, e é isso. Ele pisca para mim. Mas enfim, tudo brincadeira. Coisa de garoto. Charlie, chamo, quando Rory vai embora e ficamos sozinhos uns minutos. Você bebeu? Só um gole, responde. Não acho que ele esteja falando arrastado. Sabe, só para dar uma lubrificada. Charlie, diz ele com firmeza. Algumas taças não vão me tirar do eixo. E, penso nele saindo do aeroporto Stansted, com os olhos fundos e horrorizados. O que aconteceu na despedida de solteiro? Do que ele estava falando? Ah, meu Deus. Charlie passa a mão no cabelo, faz uma careta. Não sei por que me afetou tanto. Bem, é porque não sou do grupo deles, acho. Mas foi bem horrível. Charlie, digo, sentindo uma onda de inquietação na barriga. O que eles fizeram? E então meu marido se vira para mim e sibila, entre os dentes cerrados, aquele pequeno indício horrível de algo, ou alguém, se infiltrando em suas palavras. Hannah, não quero falar dessa merda. Lá está. Ai meu Deus. Charlie bebeu, sim. Capítulo 32. Jonhuno, o padrinho. Esvazio minha taça de champanhe e pego outra da bandeja de uma garçonete. Vou entornar mais essa, e assim talvez eu me sinta mais, não sei, mais eu mesmo. De manhã, vendo tudo isso, vendo tudo que Will tem, bem, eu me senti meio merda. Não estou orgulhoso. Eu me sinto mal por isso, claro. Will é meu melhor amigo. Eu gostaria apenas de ficar feliz por ele. Mas tudo veio à tona, encontrar os caras de novo. É como se nada o afetasse, nada o detivesse. Enquanto eu sempre senti, não sei, como se não merecesse ser feliz. Há tantos rostos familiares na multidão fora da capela. Alguns sujeitos estavam na despedida de solteiro, outros não, mas eram da nossa escola. Nenhuma acompanhante Jonhuno? Me perguntam.
E também, vai ter alguma garota sortuda hoje? Talvez, respondo. Talvez. Estão rolando algumas apostas sobre qual vai ser meu alvo hoje. Depois eles começam a falar sobre trabalho, casa, ações da bolsa e portfólios. A mesma história sobre o último político que fez papel de bobo, ou de boba. Não tenho muito a acrescentar nessa conversa, já que não consigo ouvir o nome, e, mesmo que conseguisse, provavelmente não conheceria. Fico parado me sentindo um idiota, deslocado. Na verdade, sempre me senti assim. Todos têm bons empregos agora. Mesmo os que eu me lembro de não serem tão brilhantes. E todos parecem bem diferentes do que eram na escola. Não me surpreende, considerando que já faz quase 20 anos. Mas não parece tanto tempo assim. Não para mim. Não neste momento, aqui, neste lugar. Olhando para cada rosto, não importa quanto tempo se passou, ou que agora cabeças antes cheias de cabelo estejam carecas, ou se quem era louro virou moreno, se quem usava óculos passou a ter lentes de contato. Eu consigo identificar todos eles. Veja bem, mesmo agora, mesmo eu tendo sido uma baita decepção, meus pais ainda deixam a foto da escola com orgulho na cornija da lareira de nossa sala. Nunca vi uma mancha de poeira no porta-retratos. Eles têm tanto orgulho da foto. Olhe o nosso menino, nessa grande escola chique. Um deles. A escola inteira com os campos gramados na frente do edifício principal, os despenhadeiros do outro lado. Todos nós juntos em uma daquelas plataformas de metal, parecendo meninos de ouro, o cabelo penteado para o lado pela inspetora e sorrisos grandes e estúpidos. Sorriam para a câmera, meninos. Estou sorrindo para todos eles agora, como fiz naquela foto. Será que, no fundo, estão olhando para mim com os mesmos velhos pensamentos? Johnno, ou inútil. O fudido. Sempre bom para uma risada, não mais do que isso. Acabou sendo exatamente o que eles imaginavam. Bem, é aí que vou mostrar que estão errados. Porque tem o negócio do uísque para falar, não é? Johnno, Cora. Não acredito. Quanto tempo? Greg Hastings, terceira fila, segundo da esquerda para a direita. Tinha uma mãe gostosa, mas definitivamente não herdou sua beleza. Só você mesmo, Jonhuno, para esquecer seu terno, porra. Miles Locke, quinta fila, algum lugar no meio. Mais ou menos inteligente, mas não muito nerd, então se saiu bem. Pelo menos não esqueceu as alianças. Queria que você tivesse esquecido, teria sido o máximo. Jeremy Swift, canto da extrema direita. Engoliu uma moeda de 50 centavos em um desafio e foi parar no hospital. Johnno, amigo. Sabe, tenho que falar, ainda estou me recuperando da despedida de solteiro. Você aprontou comigo. Nossa, e aquele sujeito, coitado. Nós realmente acabamos com ele. Ele está aqui, não está? Curtis Love, quarta fila, quinto da direita para a esquerda. Quase jogou tênis profissionalmente, mas acabou virando contador. Viu? Eles me acham idiota. Mas a verdade é que tenho uma memória muito boa. Há um rosto naquela foto para o qual não consigo olhar. Fila do fundo, com as crianças menores, à direita. Malocado, o garotinho que venerava Will, faria qualquer coisa para agradá-lo. Qualquer coisa que nós pedíssemos. Roubava pão e manteiga extra da cozinha para nós, tirava a lama das nossas botas de rugby com uma escova, limpava nosso dormitório. Todas as coisas que não eram lá muito necessárias ou que podíamos fazer sozinhos. Mas era divertido, de certa maneira, inventar coisas para ele fazer. Nós nos víamos pedindo coisas cada vez mais idiotas. Uma vez nós mandamos que escalasse o telhado da escola e piasse como uma coruja, e ele obedeceu. Outra vez pedimos que desligasse os alarmes de incêndio. Era difícil não continuar instigando, para ver até onde ele iria. Às vezes vasculhávamos suas coisas, comíamos os doces que sua mãe mandava, ou fingíamos gozar com a foto de sua irmã mais velha, uma gostosa posando na praia. Ou pegávamos as cartas que ele tinha escrito para a família e as líamos em voz alta e sofrida. Estou com tanta saudade de vocês. E algumas vezes até batíamos um pouco nele. Se não limpasse bem nossas botas de rugby, por exemplo, ou quando dizíamos que não estavam limpas, porque ele sempre fazia um trabalho muito bom. Eu o obrigava a ficar parado, enquanto batia na sua bunda, com o lado cravejado da bota, como um incentivo. Queria ver até onde podíamos ir. Mas ele nunca impunha limites. Pego outra taça de champanhe e viro tudo de uma vez. Essa finalmente acerta o alvo, sinto-me flutuando um pouco mais alto. Eu me meto no grande grupo dos velhos tempos da Trevelyan's. Quero contar sobre o meu negócio de uísque. Só pela próxima meia hora. Só para que eles percebam que sou tão bom quanto qualquer um ali. Mas a conversa mudou de rumo e não consigo pensar em uma maneira de voltar ao assunto. Alguém bate no meu ombro com força. Eu me viro e estou frente a frente com ele, o Sr. Slater. O pai de Will, mas antes e mais importante, sempre, o diretor da escola. Jonathan Briggs. Você não mudou nem um pouco. E isso não foi um elogio. Merda, eu tinha esperança de conseguir despistá-lo. Ver aquele homem provoca em mim o mesmo efeito de sempre. Eu imaginaria que agora, adulto, pudesse ser diferente. No entanto, continuo me cagando de medo dele. Engraçado, considerando que foi ele que salvou a minha pele, na verdade. Olá, senhor, digo. Minha língua parece presa na garganta.
Quer dizer, Sr. Slater. Acho que ele iria preferir que eu o chamasse de senhor. Olho para trás. O grupo em que eu estava antes se fechou, então estamos presos do lado de fora agora. Só ele e eu. Sem escapatória. Ele está me olhando de cima a baixo. Estou vendo que está vestido da mesma maneira em comum. Parece aquele paletó que você tinha na Trevelyan's, grande demais no início e pequeno demais no fim. Sim, porque meus pais só tinham dinheiro para comprar um. E vejo que ainda está andando com o meu filho, continua. Ele nunca gostou de mim. Mas, para falar a verdade, não consigo imaginá-lo gostando muito de ninguém, nem mesmo do próprio filho. Sim, digo. Somos melhores amigos. Ah, são mesmo? Eu sempre tive a impressão de que você simplesmente fazia o trabalho sujo por ele. Como na vez em que invadiu meu escritório para roubar aquelas provas. Por um momento, tudo à minha volta fica parado e silencioso. Estou tão surpreso que nem consigo abrir a boca. Ah, sim, continua o Sr. Slater, inabalável com o meu silêncio. Eu sei. Você acha que, só porque não foi relatado, passou despercebido? Teria sido uma desgraça para a escola, para o meu nome, se fosse divulgado. Não sei do que o senhor está falando. Mas desconfio do seguinte, ele é que não sabe da missa à metade. Ou talvez saiba, e seja mais dissimulado do que eu pensava. Consigo me afastar depois dessa. Vou procurar mais bebida. Algo mais forte. Montaram um bar perto da tenda. Não conseguem servir rápido o suficiente. As pessoas estão pedindo 2, 3 drinks, fingindo que são para amigos e acompanhantes, mas já saem bebericando. Esta noite promete, principalmente com o presentinho que Peter Ramsay trouxe. Quando pego meu uísque, o que eu trouxe, percebo que minha mão está tremendo. Então vejo um rosto que eu reconheço, do outro lado da multidão. Ele olha para mim, franzindo a testa. Mas não é do tempo da escola. Jamais poderia estar naquela foto, porque tenho 50 anos. E me incomoda a princípio, porque não consigo descobrir de onde o conheço. Tem um corte de cabelo hipster, embora seja grisalho e esteja com um princípio de calvície, e veste terno e tênis. Saído direto de algum escritório metido à besta do Sorro, sem saber como acabou aqui em uma ilha estranha no meio do nada. Por alguns minutos, na verdade, não faço a menor ideia de onde eu teria conhecido alguém como ele. Depois, acho que nós dois nos lembramos na mesma hora. Merda. É o produtor de Sobreviva à Noite. Um nome meio francês e elegante. Pierce. É isso. Ele vem na minha direção. Jono. É bom ver você. Fico meio lisonjeado por ele lembrar meu nome, por reconhecer minha cara. Então lembro que ele não gostou tanto assim da minha cara a ponto de me incluir no seu programa de TV, e meu entusiasmo murcha. Pierce, digo, estendendo a mão. Nem imagino o que deu nele para vir falar comigo. Só nos encontramos uma vez, quando fui fazer o teste com o Will. Não seria muito menos constrangedor se só tivéssemos levantado nossas taças um para o outro à distância e deixado tudo como está? Quanto tempo, Jonhuno, diz ele, balançando para frente e para trás. Eu mal reconheci você, está cabeludo. Ele está sendo educado. Meu cabelo não está tão mais comprido. Mas provavelmente pareço uns 15 anos mais velho do que da última vez que nos vimos. É o excesso de bebida, acho. E o que você tem feito? Pergunta ele. Sei que deve estar ocupado com coisa boa. Sinto alguma coisa estranha em como ele diz isso, mas ignoro. Bem, digo, me impertigando. Estou fazendo uísque, Pierce. Tento vender meu peixe, mas, para ser honesto, não consigo parar de pensar em como esse cara me rejeitou com um e-mail de poucas linhas. Você não é bem o que buscamos para o programa. As pessoas não percebem isso em mim, sabe? Elas veem o velho Jonhuno, o selvagem, o maluco, sem muita coisa acontecendo por trás da cena. E claro que gosto que pensem assim, eu entro no personagem. Mas também tenho sentimentos, e estou constrangido com essa conversa, assim como fiquei quando a produção me dispensou. Pelo menos me pagaram uma grana pelo conceito, acho. A ideia do programa foi minha. Não estou dizendo que pensei em tudo. Mas eu que plantei a semente, sabe? Há algum tempo, Will e eu estávamos sentados em um bar bebendo. Era sempre eu que convidava. Will estava sempre muito ocupado, embora não tivesse uma carreira na TV para chamar de sua, apenas um agente. Mas mesmo que adie o encontro algumas vezes, ele nunca cancela. Existe uma ligação forte demais entre nós para essa amizade morrer. Ele também sabe disso. Eu devo ter ficado muito bêbado, porque cheguei até a mencionar o desafio da escola, sobrevivente. Eu me lembro da cara feia que Will fez. Acho que ficou com medo do que eu diria depois. Mas eu não ia falar nada daquilo. É uma conversa fora de cogitação. Eu estivera assistindo a um programa na noite anterior com um cara do tipo aventureiro, e achei tão fraco que comentei. Aquele nosso jogo da escola ficaria muito melhor na TV do que a maioria dos programas de sobrevivência meia-boca que a gente vê por aí, não é? O olhar dele mudou na hora. O que foi? Perguntei. Jono, disse Will. Essa talvez seja a melhor ideia que você já teve. Sim, mas você não ia conseguir fazer de verdade. Sabe, por causa do que aconteceu. Já faz 1 milhão de anos que aquilo aconteceu. E foi um acidente, lembra? E em seguida, quando não respondi, ele repetiu. Lembra? Olhei para ele. Will acreditava mesmo nisso? Ele estava esperando uma resposta.
Sim. Foi, sim. Quando dei por mim, ele já tinha conseguido um teste para nós dois. E o resto, como dizem, foi história. Para ele, melhor dizendo. Afinal de contas, eles obviamente não queriam minha cara horrível. Percebo que Pierre se está me olhando de uma forma meio engraçada. Acho que acabou de me perguntar alguma coisa. Desculpe, digo. O que foi? Eu estava falando que o trabalho parece perfeito para você. Nós perdemos, mas o ramo do uísque saiu ganhando. Perdemos? Eles não perderam nada, eles não me quiseram, ponto final. Tomo um grande gole da minha bebida. Piers digou. Vocês não me quiseram no programa. Então, com o máximo respeito possível, que merda é essa que você está falando? Capítulo 33. Ifa, a cerimonialista. No horizonte, a mancha da tempestade já está se espalhando, escurecendo. A ventania está mais forte. Vestidos de seda, esvoaçam ao vento, chapéus e decorações de coquetéis saem voando. Mas, por cima do crescente som do vento, a voz da cantora se eleva. Estusa céu emo croai, emo mornen, estusa céu emo croai. Você é a música do meu coração, meu amor, você é a música do meu coração. Por um momento, é como se eu me esquecesse de como se respira. Essa música. Minha mãe a cantava para nós quando éramos pequenos. Eu me forço a inalar, exalar. Falcao. Ifa. Você já tem coisas demais para resolver. Os convidados já estão me rodeando com pedidos. Tem algum canapé sem glúten? Onde o sinal é melhor por aqui? Você pode pedir para o fotógrafo tirar algumas fotos nossas? Pode mudar meu lugar no mapa das mesas? Eu passo por eles, tranquilizando, respondendo às suas perguntas, apontando onde ficam os banheiros, o guarda-volumes, o bar. Parecem tão mais do que 150 pessoas. Estão em todos os lugares, entrando e saindo pela entrada esvoaçante da tenda, amontoados na frente do bar, aglomerando-se pelo gramado, posando para fotos no celular, beijando e rindo e comendo canapés oferecidos pelo bando de garçons. Já encurralei diversos convidados, afastando-os do pântano antes que sequer tivessem a chance de correr perigo. Por favor, digo, impedindo outro grupo que tentava entrar no cemitério, segurando seus drinks, como se estivessem diante de um parque de diversões. Algumas dessas lápides são muito antigas e muito frágeis. Parece que ninguém visita este lugar há muito tempo, diz um dos homens em um tom de voz do tipo se acalme querida, enquanto eles saem, um pouco a contragosto. É uma ilha deserta, não é? Então duvido que alguém vá se importar. Evidentemente, ele não avistou o pequeno cercado da minha própria família ainda, e fico contente por isso. Não quero esse pessoal rodeando as lápides, derramando bebidas e pisando no solo, sagrado com seus saltos agulha e sapatos lustrosos, lendo em voz alta as inscrições. Minha própria tragédia, escrita lá para quem quisesse ler. Eu tinha me preparado para uma situação estranha, ter todas essas pessoas aqui. É um mal necessário, era o que eu queria, afinal de contas. Trazer gente para a ilha novamente. E ainda assim, não me dei conta da invasão que isso representaria. Capítulo 34. Olivia, a madrinha. A cerimônia durou horas. Pelo menos foi a minha sensação. Eu não conseguia parar de tremer nesse vestido fininho. Segurei o buquê com tanta força que os espinhos das rosas atravessaram a fita de seda branca e perfuraram minha mão. Tive que chupar as gotas de sangue quando ninguém estava olhando. Mas uma hora, por fim, terminou. Após a cerimônia, porém, vieram as fotos. Meu rosto sofreu com aquele sorriso forçado. Minhas bochechas estão doloridas. O fotógrafo continua me marcando, me dizendo para tirar esse vinco da testa. Tenti. Sei que pode não ter parecido com um sorriso vendo do outro lado. Sei que deve ter parecido que eu estava apenas mostrando os dentes, porque no fundo era isso mesmo. Dava para notar que Julie se estava ficando chateada comigo, mas não sabia o que fazer para consertar as coisas. Não conseguia me lembrar de como sorrir. Mamãe colocou a mão no meu ombro. Você está bem, Livy? Ela reparou que havia algum problema, imagino. Que eu não estava nada bem. As pessoas se aglomeram ao redor, tias e tios e primos que não vejo há séculos. Livy, pergunta minha prima Betty, você ainda está namorando aquele rapaz? Como é mesmo o nome dele? Ela é alguns anos mais nova do que eu, tem 15. E sempre senti que me admirava. Eu me lembro de contar para Betty tudo sobre Calum no ano passado, no aniversário de 50 anos de minha tia, e de ficar orgulhosa por prendê-la a cada palavra. Callum, respondeu. Não, não estamos mais juntos. E já terminou seu primeiro ano em Exeter? Pergunta minha tia Meg.
Mamãe não deve ter contado para ela que larguei a faculdade. Quando tento assentir, minha cabeça parece pesada demais. Sim, digo porque é mais fácil fingir. Sim, correu tudo bem. Tento responder a todas as perguntas, mas é ainda mais exaustivo do que sorrir. Quero gritar, estou gritando por dentro. Vejo que alguns deles me fitam confusos, chegam até a trocar olhares, como se dizendo, o que aconteceu com ela? All hairs preoccupados. Suponho que eu não tenha mais nada a ver com a Olivia que conhecem, uma menina falante e extrovertida e que ria bastante. Mas, para falar a verdade, nem eu me reconheço mais. Não tenho certeza de que algum dia voltarei, nem de como voltarei, a encontrar a Olivia de antes. E não consigo encenar diante deles. Não sou como minha mãe. De repente sinto de novo uma dificuldade de respirar, como se não conseguisse encher devidamente meus pulmões. Quero me livrar das perguntas e dos rostos amáveis, preocupados. Digo-lhes que vou procurar o toalete. Eles parecem não se importar. Talvez tenham ficado aliviados. Saio de perto do grupo. Acho que ouço minha mãe me chamar, mas continuo andando, e ela não me chama novamente. Talvez tenha se distraído conversando com outra pessoa. Mamãe adora uma plateia. Ando um pouco mais rápido. Tiro os ridículos sapatos de salto alto, que já estão cobertos de terra. Não sei para onde vou exatamente, só sei que é na direção oposta à de todas as outras pessoas. À minha esquerda, estão os penhascos de rocha preta, brilhando molhados dos jatos de água. A terra cedeu em alguns pontos, como se um grande pedaço tivesse bruscamente desaparecido no mar, deixando uma linha denteada. Imagino como seria se a terra debaixo dos meus pés de repente desabasse, desaparecesse, e não me restasse alternativa senão cair junto. Por um momento, percebo que estou parada aqui quase torcendo para que isso aconteça. Por baixo da trilha que sigo, vejo pequenos bolsões entre os penhascos com praias de areia branca. As ondas são grandes, com uma crista branca ao longe. Deixo o vento soprar em mim, até ter a sensação de que meu cabelo está sendo arrancado da cabeça, até minhas pálpebras parecerem virar de dentro para fora, o vento me empurrando como se tivesse se empenhando ao máximo para me tirar do lugar. Sinto uma ferroada de sal no rosto. A água tem um tom vivo de azul, a mesma cor do mar que vemos em imagens de alguma ilha caribenha, como nas 50.000 fotos que minha amiga Geis postou no Instagram, posando de biquíni em sua viagem de férias com a família no ano passado, todas inteiramente editadas no Facetune, claro, para suas pernas ficarem mais compridas, e sua cintura mais fina, e seus peitos maiores. Suponho que seja realmente muito bonito, o cenário que tenho diante de mim, mas não consigo sentir a beleza. Não consigo mais sentir nada que seja bom. O sabor da comida, ou o sol no rosto, ou uma música de que eu gosto no rádio. Olhando para o mar ao longe, tudo o que sinto é um desconforto em algum ponto embaixo das costelas, como um ferimento antigo. Descubro um caminho para descer que não é tão íngreme, onde a terra se encontra com a praia em uma ladeira, não um penhasco. Tenho que abrir espaço entre os arbustos que crescem na ladeira, baixos e ásperos e espinhentos. Eles se engancham no meu vestido quando passo, e então tropeço em uma raiz, cambaleando para a frente e caindo no barranco. Sinto a seda rasgar, Jules vai enlouquecer, e em seguida estou de joelhos, bum. Meus joelhos ficam ralados, e só consigo pensar que a última vez que caí assim foi há uns 9 anos, na escola. Quero chorar feito criança quando me estatelo na praia porque deveria doer, meu corpo inteiro deveria doer, mas as lágrimas não caem. Há um bom tempo não consigo chorar. Se conseguisse, talvez tudo estivesse melhor, mas não consigo. É como uma capacidade que perdi, como um idioma que esqueci. Sento-me na areia molhada, e sinto o vestido encharcar. Meus joelhos estão ralados como se eu estivesse no recreio, rosados e ásperos, em carne viva. Abro minha bolsinha de contas e cuidadosamente, tiro a lâmina de barbear. Levanto o vestido, e aperto a lâmina na pele. Observo as pequenas gotas de sangue vermelho vivo brotarem, lentamente a princípio, depois mais rápido. Mesmo que eu sinta dor, não parece ser o meu sangue, a minha perna. Então aperto o corte, trazendo mais sangue para a superfície, esperando até sentir que ele é meu. O sangue é vermelho brilhante, tão brilhante que chega a ser bonito. Eu o toco e depois lambo o dedo, sinto o gosto de metal. Lembro-me do sangue, após o procedimento, como eles chamaram. Disseram que um sangramento leve seria totalmente normal. Mas durou semanas, assim parecia, a mancha marrom escura brotando na calcinha, como se algo dentro de mim estivesse enferrujando. Eu me lembro exatamente de quando percebi que minha menstruação tinha atrasado. Estava com minha amiga Geis em uma festa de uns alunos do segundo ano no alojamento, e ela me contava que precisou saquear os armários do banheiro para pegar absorventes, pois tinha sido pega de surpresa. Lembro-me de uma sensação estranha ao ouvir isso, um desconforto no peito, como se eu não conseguisse respirar, um pouco como agora. Percebi que não sabia dizer a última vez que tivera que usar um absorvente. E vinha me sentindo esquisita, meio inchada e pesada e cansada, mas achava que era porque eu só andava comendo porcaria e me sentindo um lixo com o lance do Steven. Já fazia um tempo. Em alguns meses minha menstruação é bem fraca, então nem me incomoda. Mas vem sempre, é regular. Estava quase na metade do período. Procurei a médica da universidade e fiz um teste de gravidez, porque achei que sozinha não fosse fazer direito. A médica me disse que tinha dado positivo.
Fiquei sentada no consultório, olhando para ela, como se eu não fosse cair naquela história, como se estivesse esperando que ela me dissesse que era brincadeira. Eu não acreditava que pudesse mesmo ser verdade. E então ela começou a falar das minhas opções, e a perguntar se eu tinha alguém com quem conversar. Não consegui dizer nada. Eu me lembro de ter aberto a boca algumas vezes e não sair nada, nem mesmo o ar, porque novamente eu mal conseguia respirar. Sente-me sufocando. Ela se sentou do meu lado e demonstrou solidariedade, mas obviamente não podia me dar um abraço por causa de toda a questão legal. E naquele momento eu precisava muito, muito mesmo, de um abraço. Saí dali tremendo, esquisita, sem conseguir andar direito. A sensação era de ter sido atropelada. Meu corpo não parecia meu. Todo esse tempo ele estivera gerando essa coisa estranha, secreta, sem eu saber. Não consegui nem mexer direito no celular. Mas acabei conseguindo desbloqueá-lo. Mandei um WhatsApp para Steven. Ele visualizou imediatamente. Vi os 3 pontinhos aparecerem, ele estava digitando. Depois sumiram. Depois reapareceram, e ele ficou digitando por cerca de 1 minuto. Depois, de novo nada. Liguei, porque claramente ele estava com o celular na mão. Ele não atendeu. Liguei de novo, ele desligou. Na terceira vez, caiu na caixa postal. Ele recusou. Então deixei uma mensagem de voz. Embora eu não tivesse certeza de que ele fosse capaz de entender o que eu estava efetivamente dizendo, minha voz estava trêmula. Minha mãe me levou a uma clínica para resolver aquilo. Dirigiu de Londres a Exeter, quase 4 horas de viagem, ficou esperando enquanto eu fazia o procedimento e depois me levou para casa. É a melhor coisa a fazer, disse ela. É o melhor, Liv querida. Eu tive uma filha na sua idade. Não achei que tivesse opção. Estava começando minha vida, minha carreira. Arruinou tudo. Eu sabia que Jules gostaria de ter ouvido aquilo. Uma vez escutei uma discussão entre as duas, e Jules gritou para a mamãe: "Você nunca me quis." Eu sei que fui o seu maior erro, era a única coisa que eu podia ter feito. Mas teria sido tão mais fácil se ele tivesse me respondido, dito que compreendia, que também sentia. Só umas palavras, bastavam algumas palavras. Ele é um cafajeste, disse minha mãe. Por deixar você passar por isso tudo sozinha. Mãe, falei, se por algum acaso absurdo ela topasse com Calum e acabasse com ele. Ele não sabe. Não quero que saiba. Não sei porque não contei que não era do Calum. Não que minha mãe fosse uma puritana, como se fosse me julgar por toda a história com Steven. Mas acho que eu sabia que me sentiria muito mal, revivendo tudo, sentindo a rejeição novamente. Eu me lembro de todos os detalhes da viagem de volta da clínica. Lembro de como minha mãe estava tão diferente, de como eu nunca vira daquele jeito antes. Vi suas mãos agarradas ao volante, com tanta força que a pele estava esbranquiçada. Ela ficou praguejando baixinho. Dirigiu ainda pior do que o normal. Quando chegamos em casa, ela mandou que eu me deitasse no sofá e trouxe biscoitos, preparou chá e me cobriu com uma manta, apesar de estar bem quente. Depois, sentou-se ao meu lado, com a própria xícara, ainda que eu não soubesse se alguma vez na vida ela já tinha tomado chá. Na verdade, ela não bebeu, só ficou sentada, segurando a caneca com tanta força quanto tinha segurado o volante. Eu seria capaz de matar esse homem, disse ela de novo. Sua voz nem parecia a mesma, estava grave e rouca. Ele devia estar lá com você hoje, continuou, com a mesma voz estranha. Por sorte não sei o nome completo dele. Se soubesse, as coisas que eu faria. Always on this. Acho que entrar no mar vai me animar. Acho que é a única coisa que vai funcionar, de repente. É tão limpo e belo e perfeito, e estar dentro dele seria como estar dentro de uma pedra preciosa. Levanto-me, limpo a areia do vestido. Merda, o vento está frio. Contudo, é um frio bom, não como o frio na capela. Como se estivesse afastando qualquer pensamento de minha cabeça. Largo os sapatos na areia molhada. Não me dou o trabalho de tirar o vestido. Caminho até a água, e está 10 graus mais fria do que o ar, um frio absoluta e totalmente congelante, faz minha respiração acelerar e só consigo inspirar breves lufadas. Sinto o corte na perna, arder com o contato com o sal. E avanço ainda mais, até que a água chegue ao meio do peito, depois aos ombros e agora, eu realmente não consigo respirar direito, como se estivesse usando um espartilho. Sinto minúsculos fogos de artifício, explodindo na cabeça e na superfície da pele, e todos os pensamentos aliviam, então consigo encará-los com mais facilidade. Coloco a cabeça embaixo da água, sacudindo-a para incentivar os pensamentos ruins a irem embora. Vem uma onda, e a água enche minha boca. É tão salgada que me faz engasgar e quando engasgo, engulo mais água e não consigo respirar, então mais água entra, e agora está no meu nariz também, e cada vez que abro a boca procurando por ar, mais água entra, grandes goladas de água salgada. Consigo sentir o movimento da água embaixo dos pés, e parece que está me empurrando para algum lugar, tentando me levar consigo. É como se meu corpo soubesse de algo que eu não sei, porque está lutando por mim, meus braços e minhas pernas se debatendo. Imagino se isso é um pouco como se afogar. Depois me pergunto se estou me afogando.
Capítulo 35. Jules, a noiva. Will e eu estamos afastados da multidão, tirando fotos perto dos penhascos. O vento definitivamente aumentou. Começou assim que pusemos o pé para fora da capela, e os punhados de confete lançados sobre nós foram desviados para o mar antes que pudessem sequer nos tocar. Graças a Deus decidi usar o cabelo solto, me preservando dos estragos do tempo. Sinto-o ondulando atrás de mim, e a cauda da minha saia levanta em uma exuberância de seda. O fotógrafo adora. Você parece uma antiga rainha gaélica com essa coroa, e o seu colorido. Grita ele. Vel abre sorriso. Minha rainha gaélica, murmura. Sorriu para ele. Meu marido. Quando o fotógrafo pede que a gente se beije, enfio a língua na boca de Will, que corresponde até o fotógrafo, meio embaraçado, alertar que assim as fotos podem ficar um pouco picantes para os registros oficiais. Agora voltamos para perto dos convidados. Os rostos que se voltam para nós enquanto passamos já estão corados de calor e álcool. Na frente deles, sinto-me estranhamente despida, como se a tensão de mais cedo pudesse estar estampada na minha cara. Tento me lembrar do prazer de reunir amigos e parentes queridos neste lugar, e que eles estão se divertindo. E que tudo funcionou. Criei um evento que as pessoas lembrarão, comentarão, tentarão replicar, provavelmente sem sucesso. No horizonte, nuvens mais escuras se juntam, ameaçadoras. As mulheres prendem os chapéus na cabeça, a saia subindo até as coxas, com gritinhos hilários. Sinto o vento puxando minha roupa também, jogando para cima a pesada saia de seda, como se fosse leve feito um lenço de papel, assobiando pelas tiras de metal do meu acessório de cabelo, como se fosse arrancá-lo de minha cabeça e arremessá-lo ao mar. Dou uma espiada em Will, para ver se ele reparou. Will está cercado por um bando de pessoas parabenizando-o, e como sempre, esbanja charme. Mas tenho a sensação de que não está totalmente à vontade. Não para de olhar distraído por cima dos inúmeros parentes e amigos que chegam para nos cumprimentar, como se estivesse procurando alguém ou olhando para algo. O que foi? Perguntou. Pego sua mão. Parece diferente agora, estranha, com a aliança de ouro. Aquele é o Piers? Pergunta. Conversando com o Jonyuno? Sigo seu olhar. De fato, ali está Piers Vitelei, produtor de Sobreviva à Noite, cabeça meio calva inclinada, ar sério, enquanto escuta o que quer que Jonyuno esteja dizendo. Sim, é ele. Qual é o problema? Porque tem algum problema, sei disso, dá para ver pela expressão de Will, uma expressão que raramente vejo nele, esse olhar meio desorientado e ansioso. Nada, demais, responde. Bem, é só meio constrangedor, sabe? Porque Jonyuno foi recusado para o programa. Não sei ao certo quem sente mais constrangimento, para ser franco. Talvez seja melhor eu ir resgatar um deles. Os dois são adultos. Tenho certeza de que podem se virar sozinhos. Will mal parece ter me escutado. Na realidade, soltou minha mão e se dirige até eles, atravessando a grama, desviando-se educadamente, mas com firmeza, dos convidados que se viram para cumprimentá-lo. É muito fora do normal. Observou a cena, machetando. Pensei que o desconforto me abandonaria após a cerimônia, após trocarmos nossos votos tão significativos. Mas ainda está lá, como um enjoo no fundo do estômago. Tenho a sensação de que algo maligno está me espreitando, como se estivesse no limite do meu campo de visão, nunca se mostrando claramente. Mas isso é loucura. Concluo que só preciso de um minuto sozinha, longe do tumulto. Passo rapidamente pelos convidados, contorno a multidão, cabeça baixa, passos decididos, caso algum deles tente me parar. Entro no fole pela cozinha. Está abençoadamente silencioso. Fecho os olhos por um tempo, aliviada. Na mesa do açougueiro no centro da cozinha, alguma coisa, parte da refeição de mais tarde, sem dúvida, está coberta por um grande pano. Encontro um copo, me sirvo de um pouco de água gelada, ouço o tic-tac tranquilizador do relógio na parede. Fico de pé em frente à pia, e enquanto beberico a água, conto até 10 e depois de trás para frente. Você está sendo ridícula, Jules. Isso tudo é coisa da sua cabeça. Não sei o que me faz perceber que não estou sozinha. Algum instinto animal, talvez. Viro-me e na porta vejo. Ah, meu Deus! Engulo em seco, dou um passo para trás, meu coração martelando. É um homem segurando uma faca imensa respingada de sangue. Jesus Cristo, murmuro. Eu me encolho para longe dele, tentando não deixar o copo cair. Uma pontada de puro medo, de adrenalina em alta, então a lógica retorna. É Fred, marido de Aoife. Ele segura uma faca de trinchar, e as manchas de sangue estão no avental de açougueiro que ele usa amarrado à cintura. Desculpe, diz ele, naquela sua maneira esquisita. Não queria assustar a senhora. Estou destrinchando o cordeiro aqui. Na bancada é melhor do que na tenda do buffet. Como se para demonstrar, levanta o pano da mesa de açougueiro, e por baixo, vejo várias costelas do cordeiro. A carne vermelha brilhando, os ossos brancos virados para cima. Quando as batidas do meu coração voltam ao normal, sinto-me envergonhada em pensar como o medo deve ter ficado evidente em meu rosto. Bem, digo, tentando injetar um tom de autoridade. Tenho certeza de que vai ficar uma delícia. Obrigada. Então saio rapidamente da cozinha, tomando cuidado de não correr.
Assim que retorno ao encontro dos convidados, reparo uma alteração na energia da multidão. Há um novo zumbido de interesse. Parece que alguma coisa está acontecendo no mar. Todos estão começando a se virar e olhar, atraídos para o que quer que esteja acontecendo. O que foi? Pergunto, esticando o pescoço para ver por cima das cabeças, incapaz de discernir qualquer coisa. A multidão vai se dispersando ao meu redor, as pessoas se afastando sem dizer uma palavra, indo em direção ao mar, tentando ver melhor. Talvez alguma criatura marinha. Golfinhos são vistos aqui com frequência, segundo a OIF. Mais raramente, uma baleia. Seria um espetáculo e tanto, um toque especial do local. Contudo, os convidados à frente não parecem muito satisfeitos. Eu esperaria gritinhos e exclamações, gestos entusiasmados. Eles estão observando intensamente, um pouco calados demais. Isso me deixa desconfortável, sugere algo ruim. Abro passagem entre eles. As pessoas ficaram agressivas, se recusando a ceder o lugar, como se estivessem disputando uma visão melhor do show. Antes, como a noiva, eu era como uma rainha entre eles, abrindo quaisquer aglomerações por onde passasse. Agora, todos perderam as boas maneiras, completamente obcecados pelo tal acontecimento no mar. Deixe-me passar. Gritou. Quero ver. Finalmente, abrem caminho e consigo chegar. Há alguma coisa lá longe. Cerrando os olhos e protegendo-os da luz, consigo distinguir o formato escuro de uma cabeça. Poderia ser uma foca ou algum outro tipo de criatura marinha, exceto pela aparição ocasional de uma mão branca. Há alguém na água. É difícil visualizar perfeitamente daqui. Deve ser um dos convidados, seria difícil alguém nadar até aqui vindo do continente. Eu não ficaria surpresa se fosse Jonyuno. Embora não possa ser, ele estava conversando com Piers minutos atrás. Então, se não é ele, talvez seja um dos outros exibicionistas de nosso grupo, um dos padrinhos, querendo aparecer. Porém, quando olho com mais atenção, percebo que o nadador não está de frente para a praia, mas virado para o mar. E não está nadando, noto agora. Na verdade, está se afogando. Grita uma mulher. Hannah, acho. Alguém foi levado pela corrente, vejam. Avanço, tentando ver melhor, empurrando os convidados aglomerados. E então, finalmente, estou bem na frente e posso ver com maior clareza. Ou talvez seja simplesmente aquele instinto de reconhecer pessoas próximas a uma grande distância, mesmo vendo apenas a nuca. Olivia. Gritou. É a Olivia. Ah, meu Deus, é a Olivia. Tento correr, minha saia prendendo nos saltos e me atrapalhando. Escuto o som de seda se rasgando e ignoro, livro-me dos sapatos com chutes, continuo a correr, me equilibrando à medida que meus pés afundam nos pedaços de terra molhados e pantanosos. Nunca fui boa de corrida, ainda mais em um vestido de noiva. Pareço avançar com extrema lentidão. Will, graças a Deus, pelo visto não tem o mesmo problema. Ele passa disparado por mim, seguido por Charlie e vários outros. Quando afinal chego à praia, levo alguns minutos para perceber o que está acontecendo, para entender a cena diante de mim. Hannah, que deve ter começado a correr também, chega junto comigo, a respiração ofegante. Charlie e Jonyuno estão no mar, com a água batendo na coxa, diversos outros homens atrás deles, na beirada. Femi, Duncan e outros. E lá no fundo, emergindo das profundezas, está Will, com Olivia nos braços. Ela parece estar se debatendo, lutando com ele, os braços agitados, as pernas chutando desesperadamente. Ele a segura com firmeza. O cabelo de Olivia está escuro e escorrido. O vestido ficou absolutamente translúcido. Ela tem o ar pálido demais, a pele tingida de azul. Ela podia ter se afogado, diz Jonyuno, ao voltar para a areia. Ele Paris Erzeiro. Pela primeira vez, sinto um pouco mais de afeto por ele. Sorte que nós vimos. Garota maluca, qualquer pessoa nota que não é seguro aqui. Podia ter sido puxada direto para o mar aberto. Will chega até a praia e solta Olivia, que se afasta dele e fica de pé, nos encarando. Seus olhos estão pretos e inescrutáveis. Seu corpo seminu exposto pelo vestido encharcado, as pontas escuras dos mamilos, o pequeno ponto do umbigo. Ela tem um ar primitivo. Como animal selvagem. Noto que o rosto e a garganta de Will estão cheios de arranhões vermelhos. Essa imagem faz girar uma chave dentro de mim. Se um segundo atrás eu estava tomada por um medo imenso por ela, agora sinto uma explosão de fúria. Sua maluca do caralho. Jules, chama Hannah com delicadeza, mas sua delicadeza não é suficiente para disfarçar o tom de censura em sua voz. Sabe, acho que a Olivia não está bem. Acho que ela pode estar precisando de ajuda. Ah, pelo amor de Deus, Hannah. Eu me viro para ela. Escute, já sei como você é boa e maternal, e tudo mais. Mas Olivia não precisa de uma mãe, porra. Ela já tem uma mãe, que lhe dá muito mais atenção, se quer saber, do que eu jamais recebi. Olivia não precisa de ajuda. Precisa é tomar vergonha na cara. Não vou deixar que ela estrague meu casamento. Então, saia da minha frente, está bem? Ela recua, quase tropeçando. Tenho uma vaga noção de sua expressão de mágoa, choque. Pronto, passei dos limites, já está feito. Mas, neste momento, não dou a mínima. Viro-me para Olivia. Que merda você estava fazendo? Berro com ela.
Olivia apenas me fita, muda, olhar vidrado. Parece embriagada. Seguro seus ombros. A pele está congelante. Quero sacudi-la, dar-lhe um tapa, puxar seu cabelo, exigir respostas. E então ela abre e fecha a boca, abre e fecha. Eu a encaro, tentando entender. É como se ela estivesse procurando as palavras, mas sua voz não sai. A expressão em seus olhos é intensa, suplicante, o que me dá calafrios. Por um minuto, sinto como se ela tentasse muito passar uma mensagem que não tenho meios de decifrar. Será um pedido de desculpas? Uma explicação? Antes de ter a oportunidade de pedir que ela tente de novo, minha mãe está ao nosso lado. Ah, minhas filhas, minhas filhas. Ela nos envolve em seus braços ossudos. Por baixo da nuvem fluida de Shalimar, sinto o odor acre e cortante de seu suor, de seu medo. Todo voltado para Olivia, claro. Mas, por um instante, eu me deixo ceder ao seu abraço. Depois olho para trás. Os outros convidados estão se aproximando. Ouço o murmúrio, sinto a emoção emanando deles. Preciso dispersar essa situação toda. Alguém mais quer dar um mergulho? Grito. Ninguém ri. O silêncio se prolonga. Agora que o espetáculo acabou, todos ficam esperando orientações sobre o próximo passo. Sobre o que fazer. Eu mesma não sei. Isso não faz parte da minha cartilha. Então, fico parada, encarando os convidados, sentindo a umidade da areia, empapando a saia do meu vestido. Graças a Deus, a Oife aparece entre os convidados, perfeita em seu vestido azul marinho discreto e sapatos de plataforma, absolutamente serena. Vejo que todos se voltam para ela, como se reconhecessem sua autoridade. Ouçam, diz. É impressionante como uma mulher pequena e calma pode ter uma voz tão ressonante. Peço que todos me sigam por aqui. A refeição será servida em instantes. A tenda está à espera. Capítulo 36. Jonhuno, o padrinho. Olhe para ele. Bancando o herói, tirando a irmã de Jules da água. Olhe essa merda. Ele sempre é tão bom em fazer as pessoas verem exatamente o que ele quer mostrar. Conheço Will melhor do que qualquer um talvez no mundo. Aposto que nem Jules o conhece tão bem, e provavelmente nunca vai conhecer. Com ela, ele coloca a máscara, ergue sua fachada. Mas eu guardei seus segredos, porque pertencem a nós dois. Eu sempre soube que ele era um filho da puta. Sei disso desde os tempos de escola, quando ele roubou aqueles testes. Mas pensei estar a salvo desse lado dele. Sendo seu melhor amigo. Pelo menos era assim que eu pensava até cerca de meia hora atrás. Foi uma pena, disse Pierce, quando soubemos que você não estava interessado. Quer dizer, Will faz muito sucesso com as mulheres, é claro. Ele foi feito para a TV. Mas também pode ser um bocado delicado. E cá entre nós, não acho que os espectadores homens gostem dele tanto assim. A pesquisa de público que fizemos sugere que os homens acham o Will um tanto. Bem, acho que a expressão que um participante usou foi meio bundão. Alguns espectadores, os homens principalmente, brocham com o apresentador que na visão dele é um pouco bonito demais. Você teria proporcionado um equilíbrio. Espera AI Karatigo. Por que vocês pensaram que eu não queria fazer o programa? Pierce pareceu um pouco incomodado no início. Acho que ele não é o tipo de sujeito que gosta de ser interrompido quando está falando sobre pesquisas. Depois, franziu a testa, assimilando minha pergunta. Por que nós pensamos? Ele parou, balançou a cabeça. Bem, porque você não apareceu na reunião, foi por isso. Eu não fazia ideia do que ele estava falando. Que reunião? A reunião para discutir como a ideia avançaria. Will apareceu com o agente dele dizendo que vocês dois infelizmente haviam tido uma longa conversa, e você decidiu que não era sua praia. Que você não era um sujeito para a TV. A mesma coisa que tenho contado para todo mundo nos últimos 4 anos. Só que eu nunca disse isso para Will. Não naquela época pelo menos. Não antes de uma reunião importante. Nunca ouvi falar de nenhuma reunião, repliquei. Recebi um e-mail dizendo que vocês não me queriam. Levou um tempo para a ficha cair. Então, Pierce abriu e fechou a boca, perplexo, como um peixe. Blup blup blup. Afinal ele disse, impossível. Não falei. Não é não. E pode ter certeza, porque nunca soube de reunião nenhuma. Mas mandamos um e-mail. Vocês nunca tiveram o meu e-mail, não é? Tudo passou por Will e pelo agente dele. Eles que cuidaram de tudo. Bom, disse Pierce. Acho que ele tinha acabado de perceber que havia mexido em um tremendo vespeiro. Bom, continuou, como se pudesse falar tudo agora. Ele definitivamente disse que você não estava interessado. Que você tinha refletido muito sobre o assunto e decidido não participar do programa. E foi uma grande pena, porque você e Will, como sempre tínhamos planejado, o cara bronco e o galã. Isso, sim, seria um sucesso. Não havia sentido em me alongar com Pierce. Ele já estava com cara de que queria se teletransportar para qualquer outro lugar.
Estamos em uma ilha minúscula, cara, quase falei. Não tem para onde ir. Não me surpreendi, porém, com a reação dele. Percebi que ele olhava para trás de mim, buscando alguém para socorrê-lo. Mas eu não estava puto com ele. Meu problema era com meu suposto melhor amigo. Falando do diabo. Will começou a vir a passos largos em nossa direção, sorrindo, todo bonitão, sem um fio de cabelo fora do lugar, apesar do vento. O que vocês dois aqui estão fofocando? Perguntou. Ele estava tão próximo que eu vi as gotas de suor em sua testa. E olha que nunca vejo Will suar, nem em uma partida de rugby. Mas agora ele estava suando. Tarde demais, companheiro, pensei. Tarde demais, porra. Ok, entendi. Ele era esperto demais para me cortar no início. A ideia de sobreviva à noite era minha, e nós dois sabíamos disso. Se ele tivesse me cortado logo, eu podia ter entornado o caldo, contado a todo mundo o que havia acontecido quando éramos crianças. Eu não tinha tanto a perder quanto ele. Assim, ele me incluiu, fez com que eu me sentisse parte do programa, e depois criou a ilusão de que fui eliminado por outra pessoa. De que não teve nada a ver com ele. Sinto muito, cara. Uma pena. Eu adoraria trabalhar com você. Lembro que adorei fazer o teste. Fiquei à vontade, falando daquilo tudo, um assunto que eu dominava. Senti como se tivesse alguma coisa para dizer, algo que as pessoas iriam ouvir. Se me pedissem para recitar a tabuada, ou discursar sobre política, eu estava ferrado. Mas escalada e rapel, e todo o resto, eu era instrutor dessas atividades no acampamento. Depois da primeira tomada, nem pensei mais na câmera. O que mais me ofendeu nessa maldita história foi Will, aparentemente, ter achado que seria simples. Jonho no burro, tão fácil de ser enrolado. Agora entendo por que tem sido tão difícil manter contato com ele ultimamente. Porque sinto que ele tem me afastado. Porque eu praticamente tive que suplicar para ser o padrinho. Quando concordou, ele deve ter pensado nisso como um prêmio de consolação, um curativo. Mas ser padrinho não paga as contas. Esse curativo não cobre o tamanho da ferida. Ele me usou, o tempo todo, desde o colégio, me mantinha por perto para fazer o trabalho sujo. Mas dividir os holofotes comigo, não, isso não. Quando chegou a hora, puxou meu tapete. Viro o uísque em um único gole. Aquele traidor filho da puta. Vou arranjar um jeito de me vingar. Capítulo 37. Hannah, a acompanhante. Olivia, a irmã de outra pessoa, filha de outra pessoa. Talvez eu deva me afastar, como Jules pediu. Mas não consigo. Enquanto os outros estão voltando para a tenda, eu me pego indo para o outro lado, para o fole. Olivia? Chamo, ao entrar. Ninguém responde. Minha voz ecoa nas paredes de pedra. O fole parece tão silencioso, e escuro, e vazio. É difícil acreditar que alguém esteja aqui. Sei onde fica o quarto de Olivia, a porta que leva à sala de jantar. Vou tentar ali primeiro, decido. Battle na porta. Olivia? Sim? Acho que ouvi uma voz baixa lá dentro. Encaro como um sinal para abrir. Olivia está sentada na cama, uma toalha envolvendo os ombros. Estou bem, diz, sem erguer o olhar para mim. Vou voltar para a tenda em um minuto. Só preciso trocar de roupa antes. Estou bem. A segunda vez não soa mais tão convincente. Honestamente, você não parece bem, digo. Ela dá de ombros, mas não fala nada. Olhe, digo. Sei que não é da minha conta. Sei que mal nos conhecemos. Mas, quando conversamos ontem, tive a sensação de que você está enfrentando algum problema muito grave. Imagino que seja difícil fazer cara de felicidade no meio de tudo isso. Olivia permanece em silêncio, sem me encarar. Então continuo. Acho que eu queria perguntar, o que você estava fazendo na água? Olivia dá de ombros novamente. Não sei, responde ela, então hesita. E eu? Acho que foi demais para mim. O casamento, todas aquelas pessoas. Dizendo que eu devia estar muito feliz por Jules. Me perguntando como eu estou. Sobre a facu. Ela para de falar, olha para as mãos. Vejo as unhas roídas como as de uma criança, as cutículas vermelhas e meio inflamadas em contraste com a pele pálida. Eu só queria fugir de tudo. Jules fez parecer que a irmã estava querendo fazer uma cena, que Olivia estava sendo dramática. Suspeito que era exatamente o contrário, que ela estava tentando sumir. Posso falar uma coisa? Perguntou. Ela não diz não, então continuo. Lembra que mencionei minha irmã Alice, ontem à noite? Lembro. Bem eu acho que você me lembra um pouco a Alice. Espero que não se importe de eu falar isso. Juro que é um elogio. Ela foi a primeira pessoa da família a entrar para a universidade. Tirava as melhores notas nas provas de ensino médio, só 10. Eu não sou tão inteligente, murmura Olivia. É? Pois eu acho que você é mais inteligente do que prefere mostrar. Você estava cursando literatura inglesa, na Exeter. É um bom curso, não é? Ela dá de ombros. Eu prossigo. Alice queria trabalhar com política.
Ela sabia que precisava ter um histórico impecável e obter boas notas. E conseguiu isso tudo, claro, foi aceita em uma das melhores universidades do Reino Unido. E então, no primeiro ano, depois de perceber que conseguia facilmente ser a primeira em todos os trabalhos que entregava, relaxou um pouco e arrumou o primeiro namorado. Todos nós achamos um pouco engraçado, eu, minha mãe e meu pai, porque de repente ela ficou muito apaixonada por ele. Alice me contou sobre esse cara novo quando voltou para casa, para o Natal. Ela o havia conhecido na Reeling Society, uma espécie de associação chique de alunos, que ela passou a frequentar porque eles promoviam um baile sofisticado no final do período. Eu me lembro de pensar que ela lidou com aquele relacionamento com a mesma intensidade que lidava com os estudos. Ele é um gato, e todo mundo quer ficar com ele. Eu nem acredito que ele olhou para mim. Ela me contou, pedindo para jurar segredo, que eles tinham dormido juntos. Foi o primeiro rapaz com quem ela transou. Contou que se sentiu próxima dele, nunca imaginou que pudesse existir uma coisa assim. Mas me lembro também de que relativizou o sentimento, argumentando que provavelmente eram os hormônios, além de toda a idealização sociocultural do primeiro amor. Minha irmã linda e inteligente, tentando racionalizar seus sentimentos, típico da Alice. Mas aí ela começou a parar de gostar dele, conto para Olivia, que levanta as sobrancelhas. Ela enjoou dele? Ela parece um pouco mais interessada agora. Acho que sim. No feriado da Páscoa, já não falava mais tanto dele. Quando perguntei, ela me disse que tinha percebido que ele não era bem o cara que ela imaginava. E que tinha passado tempo demais envolvida com ele, que realmente precisava colocar a cabeça no lugar e se dedicar aos estudos. Ela tinha tirado nota baixa em um trabalho, e isso foi a gota d'água. Nossa, diz Olivia, revirando os olhos. Ela parece muito nerd. E então se arrepende. Desculpe. Sorry, Al. Eu disse a ela exatamente a mesma coisa. Mas Alice era assim, sem tirar nem pôr. De qualquer forma, ela queria ser correta com ele, falar pessoalmente. Ela também era assim, sem tirar nem pôr. Como ele reagiu? Perguntou Olivia. Não muito bem. Ele ficou bem puto, disse que não seria humilhado por ela. Que ela pagaria por aquilo. Eu me lembro disso porque fiquei imaginando o que ele poderia fazer. Como se faz alguém pagar por um término de relacionamento? Ela não me disse o que ele fez para que reatassem, continuo. Não disse nem para mim, nem para minha mãe, nem para meu pai. Estava com muita vergonha. Mas você descobriu? Depois. Eu descobri depois. Ele tinha feito um vídeo dela. Um vídeo de Alice havia sido postado na intranet da universidade. Ela deixará o garoto filmar, depois do baile da Reeling Society. Foi removido do servidor no segundo em que a universidade ficou sabendo. Mas a notícia já tinha se espalhado, o estrago já estava feito. Outras versões do vídeo foram salvas em computadores de todo o campus. Postaram no Facebook. Foi removido. Postaram novamente. Então tipo, pornô de vingança? Pergunta Olivia. Confirmo com um gesto de cabeça. É como chamamos hoje em dia. Mas, naquela época, sabe, era tudo mais inocente. Agora as pessoas estão mais atentas, tomam cuidado, não é? Todo mundo sabe que, se deixar alguém tirar fotos ou fazer um vídeo, pode acabar na internet. Acho que sim, diz Olivia. Mas as pessoas esquecem. Na hora. Ou sabe, quando alguém de quem você gosta muito pede. Então, imagino que todo mundo na faculdade tenha visto, não é? Sim. Mas a pior parte foi que nós não sabíamos na época, Alice não nos contou, pois ficou com muita vergonha. Talvez tenha pensado que aquilo fosse estragar a imagem que tínhamos dela, a imagem de menina perfeita. Mas claro que nós não a amávamos por ela ser uma menina perfeita. Ela não contou nem para mim. Essa é a parte que mais me machuca até hoje. Às vezes, digo, acho que é difícil demais contar para as pessoas mais próximas. As pessoas que você ama. Parece um sentimento familiar. Olivia acquiesce. Então. Eu quero que você saiba que pode me contar. Está bem? Porque é sempre melhor botar para fora. Mesmo que você fique com vergonha, mesmo que você ache que as pessoas não vão entender. Eu gostaria que Alice tivesse conversado comigo. Acho que ela poderia ter visto uma perspectiva que não foi capaz de ver sozinha. Olivia olha para mim, depois desvia o olhar. Sua voz sai como se fosse pouco mais que um sussurro. Ok. E então, ouvimos da tenda o som metálico de um microfone sendo ligado. Senhoras e senhores. É a voz de Charlie, percebo. Ele deve estar fazendo seu papel de mestre de cerimônias. Por favor, tomem seus lugares para a refeição. Não tenho tempo de contar o resto a Olivia, e talvez tenha sido melhor. Assim, não conto como a coisa toda foi uma mancha gigante na vida de Alice, na sua pessoa, como uma tatuagem. Nenhum de nós tinha percebido como Alice era frágil. Ela sempre tinha passado aquela impressão de que era capaz, que estava no controle de tudo. Tirava notas maravilhosas, participava de equipes de esportes, conquistou seu lugar na faculdade, nunca perdeu uma oportunidade. Mas, por baixo, abastecendo todo aquele sucesso, havia uma massa emaranhada de ansiedade que nenhum de nós percebeu a tempo. Ela não conseguiu lidar com a vergonha do episódio. Percebeu que nunca mais iria, nunca mais poderia, trabalhar com política como tinha sonhado.
Não só porque não obteve o bacharelado, já que acabou abandonando a faculdade, mas porque havia um vídeo seu na internet, pagando boquete para um cara, entre outras coisas. Não havia como excluir o vídeo. Então, não contei a Olivia como em um mês de junho, 2 meses após voltar para casa da universidade, Alice tomou um coquetel de analgésicos, além de mais praticamente tudo o que pôde encontrar no armário de remédios do banheiro, enquanto minha mãe me buscava no treino de basquete. Como, 17 anos atrás, neste mesmo mês, minha irmã linda e inteligente se matou. Capítulo 38. A Oife, a cerimonialista. Foi culpa minha, o que acabou de acontecer com a madrinha. Eu deveria ter imaginado. Eu na verdade imaginei, sabia que alguma encrenca estava rodeando aquela garota. Percebi isso quando servi seu café da manhã hoje. Ela se controlou durante a cerimônia, mesmo com cara de quem queria dar meia volta e fugir correndo de lá. Depois, claro, tentei manter os olhos nela. Mas houve tantas outras demandas. Os convidados eram tão insistentes, tão agressivos, que a equipe de garçons, a maioria estudantes e universitários de férias, não deu conta. Quando dei por mim, surgiu o tumulto, e ela estava na água. Ao vê-la, fui subitamente transportada de volta para um dia diferente. Impotente para ajudar. Tendo visto sinais, mas ignorando-os até ser tarde demais. Aquelas imagens insistentes nos meus sonhos. A água subindo, minhas mãos estendidas como se eu pudesse fazer alguma coisa. Desta vez o resgate foi possível. Penso no noivo saindo do mar com ela, o herói do dia. Mas talvez eu pudesse ter evitado aquilo tudo se tivesse prestado mais atenção na hora certa. Estou zangada comigo mesma por ter sido tão negligente. Consegui manter um verniz de profissionalismo frio na frente dos convidados, pelo tempo que levei para conduzi-los de volta à tenda para a refeição. Mesmo se eu não tivesse conseguido me manter tão firme, duvido que alguém notasse que alguma coisa estava errada. Afinal, meu trabalho é ser invisível. Preciso do Fred. Freddy sempre me anima. Eu o encontro onde os convidados não podem ver, na área do buffet no fundo da tenda, empilhando pratos, com um pequeno exército de ajudantes. Eu o levo para fora comigo, longe dos olhares curiosos dos auxiliares de cozinha. A garota podia ter se afogado, digo. Quando penso nisso, mal consigo respirar. Estou vendo tudo o que poderia ter acontecido se desenrolar diante dos meus olhos. É como se eu tivesse sido transportada para um outro dia, quando não houve final feliz. Ai, meu Deus. Fred, ela podia ter se afogado. Eu não estava prestando atenção direito. O passado está de volta. Tudo minha culpa. A Oife, diz ele, e segura meus ombros com firmeza. Ela não se afogou. Está tudo bem. Não. Ele salvou a menina. Mas e se? Não existe e se. Os convidados estão na tenda, agora. Tudo vai correr perfeitamente bem, acredite em mim. Volte para lá, e faça o que você faz de melhor. Fred sempre foi bom em me acalmar. Foi uma pequena interferência. Fora isso, vai ser um casamento lindo. Mas está tudo diferente do que eu imaginei, argumento. Mais difícil ter essas pessoas aqui, perambulando por todo o lugar. Aqueles homens, com os jogos horríveis na noite passada. E agora isso, trazendo tudo de volta, está quase acabando, diz Fred firme. Você só precisa passar pelas próximas poucas horas. Acquiesceu. Ele está certo. E sei que preciso me controlar. Não posso me dar ao luxo de desmoronar, não hoje. Capítulo 39. A noite do casamento. Agora. Agora eles podem distingui-lo, o homem Fred, correndo em sua direção o mais rápido que consegue. Ele segura uma tocha, não há nada mais sinistro do que aquilo. A luz de suas próprias tochas destaca o brilho do suor em sua testa pálida quando ele se aproxima. Vocês precisam voltar para a tenda, grita ele, entre respirações ofegantes. Chamamos a polícia. O quê? Por quê? A garçonete voltou um pouco a si. Ela diz que acha que viu mais alguém aqui fora, no escuro. Nós deveríamos fazer o que ele disse, grita Angus para os outros, depois que Fred vai embora. Esperar pela polícia. Não é seguro. Não, grita Femi. Agora já fomos longe demais. Você acha mesmo que eles vão chegar logo, Angus? Pergunta Duncan. É polícia? Com este tempo? Claro que não, cara. Estamos todos sozinhos aqui. Bem, mais uma razão. Não é seguro. Não estamos tirando conclusões precipitadas? Grita Femi. Como assim? Ele só disse que ela acha ter visto alguém. Mas se ela viu, diz Angus, isso significa... O quê? Bem, se houver mais alguém significa que pode não ter sido um acidente.
Ele não se atreve a pronunciar, mas assim mesmo os outros escutam, por trás das palavras. Assassinato. Seguram as tochas com um pouco mais de força. Essas tochas dariam boas armas, grita Duncan. Se a gente precisar. Sim, concorda Femi, impertigando um pouco os ombros. Somos nós contra essa pessoa. 4 de cá, 1 de lá. Espere, alguém viu Pat? Pergunta Angus, de repente. O quê? Merda, não. Talvez ele tenha ido com aquele cara, o tal do Fred. Ele não foi, Fen, responde Angus. E ele estava realmente fora de si. Murda, Pete. Chamam eles. Pat, cara, você está aí? Ninguém responde. Meu Deus. Cara, não vou andar por aí procurando por ele também, grita Duncan, com um tremor fraco, mas perceptível na voz. Não é a primeira vez que ele fica doidão, não é? Ele sabe cuidar de si mesmo. Vai ficar bem. Os outros suspeitam de que ele se esforça para soar mais convicto do que realmente está. Mas não vão questionar. Também querem acreditar nisso. Capítulo 40. Jules, em noiva. Mais cedo naquele dia. Dentro da tenda, a Oif montou algo mágico. Está quente aqui, um alívio para o vento cada vez mais frio lá fora. Pela entrada, vejo as tochas acesas piscarem e diminuírem. E de vez em quando, o teto da tenda incha e murcha delicadamente, se dobrando com o vento, o que, de certa forma, apenas faz aumentar a sensação de bem-estar aqui dentro. O rosto das pessoas aglomeradas em torno das velas, que aromatizam e iluminam todo o ambiente, parece rosado, corado de saúde e juventude. Mesmo que a verdadeira causa seja uma tarde regada a álcool no cortante vento irlandês. É tudo o que eu poderia ter desejado. Observo os convidados e vejo no rosto deles a admiração com o lugar. E ainda assim, por que me sinto tão vazia? Todo mundo parece já ter esquecido o surto perigoso de Olivia. Poderia muito bem ter acontecido outro dia, a julgar pelos convidados que já estão entornando mais vinho com vontade, cada vez mais falantes e animados. A atmosfera do dia foi recapturada e está seguindo o trajeto prescrito. Mas eu não consigo esquecer. Quando penso na expressão de Olivia, na súplica estampada em seus olhos quando tentou falar, todos os pelos de minha nuca se arrepiam. Os pratos são retirados das mesas, praticamente limpos de tanto que comeram. O álcool deu aos convidados uma fome de leão, e Fred é muito talentoso. Já estive em muitos casamentos em que me forcei a engolir peito de frango, borrachudo com legumes, ao estilo de refeitório de colégio. Hoje comemos uma costela de cordeiro, extremamente macia, um veludo na língua, purê de batata temperado com alecrim. Estava perfeito. Chegou a hora dos discursos. Os garçons se espalham pelo espaço, munidos de bandejas de Bollinger, prontas para os brindes. Sinto um azedume no fundo do estômago, e pensar em tomar mais champanhe me deixa levemente enjoada. Já bebi além da conta, em um esforço para acompanhar meus convidados, e me sinto esquisita, dispersa. A imagem da nuvem, escura no horizonte, durante os coquetéis de boas-vindas, persiste nítida em minha mente. Alguém bate uma colher em um copo, din din din. O ruído das conversas na tenda para, substituído por um silêncio obediente. Sinto a atenção no espaço se alterar. As pessoas viram-se para nós, na mesa principal. O espetáculo está prestes a começar. Recomponho minha expressão e exibo uma alegre expectativa. Então, as luzes na tenda piscam e se apagam. Ficamos mergulhados em uma penumbra crepuscular compatível com a luz que vai desaparecendo no exterior. Minhas desculpas, diz a Oif, no fundo da tenda. É o vento. A eletricidade é um pouco temperamental aqui. Alguém, um dos padrinhos, acho, solta um longo uivo de lobo. E os outros acompanham, até parecer que há uma inteira matilha de lobos aqui dentro. A esta altura já estão todos bêbados, mais soltos e mais selvagens. Quero gritar para calarem a boca. Will, Sibilo, podemos pedir para eles pararem? Só vai fazer com que continuem por mais tempo, diz ele, de modo tranquilizador, segurando minha mão. Tenho certeza de que as luzes vão voltar de novo em um segundo. Logo quando penso que não vou suportar mais, que realmente vou dar um berro, as luzes voltam a se acender. Os convidados comemoram. Meu pai é o primeiro a se levantar para fazer um discurso. Talvez eu devesse tê-lo banido no último minuto, como castigo por seu comportamento mais cedo. Mas pegaria mal, não é? E grande parte do casamento, já percebi, é feito de aparências. Se conseguirmos aparentar alegria e júbilo durante todo o evento, bom, talvez então possamos disfarçar quaisquer forças mais obscuras borbulhando no fundo desse caldeirão. Aposto que a maioria das pessoas acredita que esse evento se deve integralmente à generosidade do meu pai. Não é bem assim. Todo mundo me pergunta por que resolvi fazer o casamento aqui. Postei nas redes sociais. Quero ver seu espaço para casamento. Tudo parte de uma matéria, para de download. A Oif respondeu. Fiquei admirada com o nível de planejamento de sua proposta, com a atenção que dava aos aspectos práticos.
Ela parecia muito mais ávida do que todos os outros. Na realidade, nem se comparou aos concorrentes. Mas não foi por isso que o local ganhou nossa preferência. A verdade nua e crua é que escolhi fazer meu casamento aqui porque era bom e barato. Pois o querido papai, ali de pé, posando todo orgulhoso, fechou a torneira. Ou Severine fez isso por ele. Ninguém ia adivinhar, não é? Não quando consegui um bolo que custou 3.000 libras, ou aros de guardanapos em prata, maciça com os nomes gravados, ou a produção de um ano inteiro de velas do Cloon King Atelier. No entanto, essas são exatamente as coisas que meus convidados esperam de mim. E só pude bancá-las, e uma cerimônia no estilo a que estou acostumada, porque a OIF me ofereceu a ilha pela metade do preço. Ela pode parecer antiquada, mas é esperta. Foi por isso que se esforçou ao máximo, pois sabe que vou fazer uma matéria na revista, sabe que vai conseguir espaço na imprensa por causa de Will. No final, ela vai ganhar seus dividendos. Estou honrado por estar aqui, meu pai começa o discurso. No casamento da minha menina. Minha menina. Frank Hammond. Sinto meu sorriso se endurecer. Meu pai levanta o copo. Está bebendo Guinness, noto. Ele sempre fez questão de não beber champanhe, mantendo-se fiel às suas raízes. Sei que deveria estar olhando para ele com ar de adoração, mas ainda estou tão irritada com o que disse que mal consigo encará-lo. Mas, na verdade, Julia nunca foi de fato minha menininha, diz. Seu sotaque soa forte, como eu não ouvia em anos. Sempre fica mais carregado em momentos de emoção, ou quando encheu a cara. Ela sempre foi dona do próprio nariz. Mesmo aos 9 anos, já sabia exatamente o que queria. Mesmo que eu, ele dá uma bela tossida, tentasse convencê-la do contrário. Há uma onda de risadas entre os convidados. Ela perseguia o que queria com uma ambição determinada. Ele abre um sorriso triste. Se eu fosse me vangloriar de alguma coisa, poderia dizer que ela herdou isso de mim. Mas não sou assim. Não sou, nem de longe, tão forte. Finjo saber o que quero, mas na verdade aceito qualquer coisa que me agrade. Jules é absolutamente autêntica, e ai de quem se meter em seu caminho. Tenho certeza de que qualquer um dos seus funcionários vai concordar. Há uma risada ligeiramente nervosa, vindo da mesa do pessoal da The Download. Dou um sorriso condescendente. Nenhum de vocês está encrencado. Hoje? Vejam, continua papai, certamente não sou o melhor exemplo em matéria de casamento, tenho que admitir. Acredito que hoje estou aqui diante das esposas número 1 e número 5. Então suponho que vocês possam dizer que sou um membro do clube, apesar de não ser o melhor. Nada engraçado, embora desperte algumas risadinhas protocolares da plateia. Jules foi, rápida em assinalar isso hoje mais cedo, quando tentei oferecer algumas palavras de aconselhamento paterno. Aconselhamento paterno. R.A. Mas quero dizer que, com o passar dos anos, aprendi uma coisa ou outra sobre como fazer um casamento dar certo. E casar significa encontrar a pessoa que você mais conhece no mundo. E não me refiro a saber como preparar seu café, ou qual é seu filme favorito, ou como se chamava seu primeiro animal de estimação. É um conhecimento em nível mais profundo. Conhecer a alma da pessoa. Ele abre um sorriso para Severine, que se envaidece, orgulhosa. Além disso, não me sinto muito qualificado para dar algum conselho. Sei que não tenho sido muito presente. Não, mentira. Não tenho sido nada presente. Nenhum de nós. Creio que Araminta provavelmente vai concordar comigo. Uau! Volto o olhar para minha mãe. Ela exibe um sorriso forçado que acho que pode ser tão fingido quanto o meu. Não deve ter gostado desse negócio de esposa número 1, porque a faz se sentir velha, e ficará lívida com a sugestão de negligência materna, considerando como está adorando desempenhar o gracioso papel de mãe da noiva. Assim, com nossa ausência, Julia sempre teve que criar o próprio caminho. E que caminho ela forjou? Sei que nunca fui muito bom em mostrar, mas estou muito orgulhoso de você, Juju, de tudo o que você conquistou. Penso na cerimônia de entrega de prêmios da escola. De minha formatura. Do lançamento da The Download. Meu pai não compareceu a nenhum desses eventos. Penso em quantas vezes quis ouvir essas palavras, e agora aqui estão elas, logo quando estou tão brava com ele. Sinto os olhos marejados de lágrimas. Merda. Isso realmente me pegou desprevenida. Eu nunca choro. Papai se vira para mim. Eu te amo muito, minha filha inteligente, complicada, poderosa. Ai meu Deus. Não são lágrimas bonitas, tampouco um brilho sutil nos olhos. Elas jorram pelo meu rosto, e tenho que tentar contê-las com a mão, depois com o guardanapo. O que está acontecendo comigo? E tem mais, diz papai para os convidados. Mesmo que Julie seja essa pessoa incrível, independente, gosto de me gabar que ela é minha menininha. Porque existem certas emoções que um pai não pode evitar, por mais que você tenha sido um pai de merda, por menos direitos que tenha essas coisas. E uma delas é o instinto de proteger. Ele se vira para mim de novo. Tenho que encará-lo agora. Sua expressão exibe uma ternura genuína. Meu peito dói. E aí se vira para Will. William, você parece um grande sujeito. Fui só eu, ou havia uma ênfase perigosa em parece? Mas, papai abre um sorriso, conheço aquele sorriso. De sorriso não tem nada, é um ranger de dentes. É melhor você cuidar da minha filha. É melhor andar na linha. E, se fizer qualquer coisa que magoe minha filha,
Bem, é simples assim. Ele ergue o copo, em um brinde silencioso. Vou atrás de você. Um silêncio tenso toma conta da tenda. Forço uma gargalhada, embora pareça mais um soluço. Outros convidados me seguem, em uma corrente de risadas. Talvez estejam aliviados por saberem como interpretar aquilo. Ah, é uma piada. Só que não foi piada. Papai sabe. E suspeito, pela aparência do rosto de Will, que ele também sabe.